E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um animal que nós temos no reino animal que, na verdade, deveria ser considerado um super-herói, só que sem capa. Eu estou falando das lagartixas. Então já vou colocar aí de cara para você ver essas meninas lindas, maravilhosas. Nós temos lagartos e lagartixas, né? Estou falando aqui geralmente da lagartixa que a gente encontra na nossa casa, né? Elas fazem parte do nosso cotidiano e mesmo que a gente não perceba, na maioria do tempo, né, as lagartixas que também são chamadas de osgas em alguns locais do Brasil, estão nas casas, nos apartamentos, e elas são importantíssimas, principalmente no controle de pragas. Apesar do mito que acompanha esses animaizinhos muito fofos, as lagartixas não são sugadoras de sangue e elas não representam nenhum risco para os seres humanos. E tem muitas pessoas que acham que isso é verdade, que elas são animais que vão sugar sangue de pessoas, mas não, gente. Do contrário, elas vão se alimentar de frutas, de aranhas, de escorpiões e de insetos como, por exemplo, o mosquito da dengue, moscas, baratas, e vão fazer o controle dessa população na sua casa. Então, apesar das pessoas acharem que elas são más, não, elas controlam pragas que poderiam causar doenças para os seres humanos. Como, por exemplo, né, o Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite dengue, febre amarela, zika, chikungunya, e são doenças que fazem muito mal para os seres humanos. E com uma lagartixa em casa, você consegue que ela se alimente desses insetos. Outra coisa muito ruim que a gente tem na nossa casa são as baratas, e elas se alimentam de baratas. Os escorpiões, que podem também nos causar acidentes, são comidos pelas lagartixas. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 276 espécies de lagartixa. Mais ou menos 125 espécies estão somente na região norte. Então, nós temos bastante tipos diferentes de lagartixa. Então, elas não representam nenhum perigo para os seres humanos, ao contrário, elas são muito importantes para a gente. Em cativeiro, algumas vivem aproximadamente 9 anos, e o tempo varia de acordo com a espécie que nós estamos trabalhando. Na natureza, a gente sabe que esse tempo é bem menor por causa do número de predadores que elas acabam enfrentando. Um fenômeno que a gente pode observar na lagartixa e em alguns lagartos também é o fenômeno que ela solta a sua cauda. Nesse momento, ela faz com que a cauda, que ainda tem o sangue circulante, e lembrando que os répteis não possuem sangue quente como o nosso, essa cauda ainda continua em movimento. Isso faz com que os predadores das lagartixas fiquem em busca dessa cauda e saiam de perto dela enquanto ela consegue fugir. Esse processo de soltar a cauda a gente chama de autotomia caudal. Então, ela faz isso quando ela se sente ameaçada. E sim, essa cauda ela vai se regenerar depois que a lagartixa, lógico, depois de um tempo, passar por esse processo. As lagartixas, então, podem ser organismos ovíparos ou vivíparos. São espécies que botam ovos ou que podem mesmo ficar como se fossem grávidas, né? E a população delas é composta por macho e por fêmeas. Quando por algum motivo nós temos uma falta de machos nessa população, nessa região, nesse local onde elas possam estar, assim como muitos lagartos, as lagartixas também conseguem fazer, algumas espécies, né, a partenogênese, que é um tipo de reprodução em que a gente só utiliza as fêmeas. Então, todos os filhotes que vão nascer, a população vai ser só fêmea e serão clones da própria mãe. Existem alguns estudos mostrando que nós temos espécies de lagartixas no Brasil que não são endêmicas, que não são da nossa região. Ou seja, vêm de outras regiões que não do nosso país, do Brasil, principalmente regiões voltadas para o Oceano Pacífico. Então, essas espécies estão sendo estudadas porque, por algum motivo, depois de certo tempo colonizando a nossa região, por elas não serem espécies nativas, elas podem se tornar espécies competitivas com as espécies que nós temos aqui. Isso ainda não é um problema, isso ainda não está acontecendo, porém, essas novas espécies que apareceram no nosso país seguem em estudo.
Ainda não é uma ameaça, né? As lagartixas que nós temos aqui não estão ameaçadas por essas espécies, não são consideradas ainda exóticas, que estão roubando o território das nossas lagartixas aqui, mas a gente já tem estudos mostrando que temos espécies diferentes daquilo que está na nossa região. E toda próxima vez que você for matar uma lagartixa ou achar uma lagartixa na sua casa, lembre-se do quanto ela é importante, não só para a natureza, mas para você, ser humano, porque ela te livra de várias pragas urbanas que nós temos e que podem causar grandes prejuízos para o ser humano. Então, cuidem desses super-heróis maravilhosos que nós temos e que não vestem capas. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no seu vestibular, para você gabaritar a sua prova na escola, né? Não só. Biologia é para a sua vida.